Olá, tudo bem? Hoje eu trago uma rápida resenha de Maus, a famosa HQ sobre o Holocausto, sobre um sobrevivente do Holocausto, escrita e desenhada pelo Art Spiegelman. Bom, Maus é uma história muito curiosa, na verdade. É sobre a história de um sobrevivente de um Holocausto, esse cara aqui, Vladislav, o cara da bicicleta, e ele é entrevistado pelo próprio autor, o filho dele, o Art Spiegelman. E é uma história muito curiosa porque, ao mesmo tempo que é um bastidores da criação da própria obra, é a história do pai dele na juventude e sobrevivendo ao Holocausto. Isso que eu acho curioso. Então, de muitas formas, é um making of, é uns bastidores da produção do livro, mas também é um livro propriamente dito. Isso que é bastante curioso. Fora isso, também é uma terapia entre um pai idoso e um filho já adulto. Porque ele já está nos últimos anos de vida e o filho está ainda na juventude. E ele fala e tem os conflitos, né, com a terceira idade. Bom, eu não sei se eu vou conseguir não ter flag, porque nesse caso não tem como não mostrar essas imagens, mas enfim. O livro é bem interessante por antropomorfizar os personagens. Isso serve não só para a gente separar quem é judeu, os judeus são os ratos, daí o nome Maus é ratos em alemão. Os poloneses são os porcos, alemães são gatos e americanos são cachorros. Não é, isso serve não somente para a gente diferenciar a que grupo pertence cada pessoa, como também serve, né, para, bom, a gente explicitar a desumanidade que os judeus e outros grupos sofriam na mão dos nazistas durante o Holocausto. Isso que é bastante curioso. E isso que é bastante interessante. Então, na essência, o livro conta 3 histórias. A história da criação do próprio livro, a história do pai sobrevivendo ao Holocausto e a história dele relacionando-se com o próprio pai. Porque vai chegar um momento da vida em que as pessoas mais velhas vão acabar tendo mais birra e acabar voltando a ser crianças, né? Eu acho que quem tem familiar que é mais idoso sabe o que eu tô falando. Eu acho, é um quadrinho que eu li na escola quando eu tinha 15 ou 16 anos e até hoje eu adoro muito. Eu quero destacar uma cena em particular, um momento. Que é já quando o pai do Art Spielberg está em Auschwitz. E ele encontra um rato que se diz ser um gato, ou seja, um alemão que diz ele ser judeu. Perdão, um judeu que diz ser alemão. Daí tem isso. Segundo a história, sempre que os nazistas iam contar aos prisioneiros, chegava esse rato dizer que ele é alemão e que ele não deveria estar lá. E não faz a menor ideia do que ele está lá e por que os alemães o tratam assim. Bom, esse rato aqui é um gato e os gatos podem pisar nos próprios gatos também, porque a desumanização faz isso com os outros. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho muito curioso esse caso porque, até onde eu sei, não existe. Será que existe alguma outra obra, algum registro histórico em que esse cara é lembrado? É uma coisa que eu tenho pensando. Volta e meia, sempre que eu leio esse livro. Vai saber, né? Bom, é um quadrinho pesado, até porque, porra, é o Holocausto que a gente tá falando, não tem muito como fugir disso. Mas é um quadrinho bem interessante e ótimo para se ler pelo menos uma vez. É um livro que eu recomendo pra Dedéu, para qualquer um que tenha o mínimo interesse em quadrinhos ou uma história muito boa. E eu acho que a gente precisaria de mais Maus.
sei lá, essa ideia de antropomorfizar pessoas em conflitos bélicos ou em outros conflitos e no que isso diz. O autor também faria um livro que não é muito conhecido no Brasil, mas que eu recomendo, chamado In the Shadow of No Towers, ou sobre a sombra das torres ausentes, sobre as experiências dele próprio sobre o 11 de setembro. Imagina, né? Eu ainda gostaria de assistir algum filme baseado nisso, mas teria que ser animação, não tem jeito. Então, Maus, um ótimo quadrinho, uma ótima história de um sobrevivente, 3 histórias numa cajadada só, e um quadrinho que vai ser discutido durante muitos tempos. Muito obrigado por me assistirem. Se possível, deem um like e se inscrevam no canal. Tchau!